Oi, meninos e meninas do terceiro ano, como é que vocês estão? E aí? Estamos novamente aqui pra gente poder assistir a mais uma aula, tá certo? Se Deus quiser, logo logo estaremos juntos, mas por enquanto vamos remando como é possível, tá certo? Olhem, vejam bem, eu quero que vocês peguem o livro de geografia e abram na página 22 e 23, tá certo? Ó, abrindo, nós vamos agora ter novos conteúdos. A gente havia revisado na última aula e agora vamos abordar um novo assunto. Este: modos de vida em lugares diferentes. Ouviram? Ouviram e viram? Pois é, abram para a gente acompanhar, tá certo? Então vamos lá. Gente, o que é que vocês acham dessa imagem? Eu sei que eu não vou conseguir ouvir, lógico, mas eu tenho certeza que alguém próximo a vocês poderão ouvir. Então você pode responder a essa pessoa a pergunta que eu estou fazendo. O que é que vocês reconhecem nessa imagem? O que é que vocês acham de diferente? O que ela está nos mostrando? Quem são essas crianças aqui? São perguntas que eu estou fazendo e você vai poder responder ao adulto que estiver do seu lado. Responda em voz alta sim, para poder aprender. Olha, veja bem, modo de vida em diferentes lugares. Qual é a intenção agora? A gente agora vai aprender que existem diferentes pessoas, cada um tem sua personalidade e cada uma dessas pessoas moram em lugares diferentes. Não é isso? Mesmo que a gente possa morar na mesma cidade, mas no mínimo alguns vão poder morar em ruas diferentes. Vocês vão conhecer pessoas, por exemplo, primas, familiares, ou primos, enfim, ou amigos, coleguinhas que moram em outras cidades também. Todos nós, independente, temos uma rotina diária, temos atividades, temos algo a fazer, é isso? No momento que vocês agora estão estudando, o papai às vezes trabalha, a mãe, o tio, a avó, enfim. No caso aqui do livro está nos mostrando crianças indígenas. Será que elas têm rotinas? Será que elas têm atividades? O que é que vocês acham? Será que elas possuem? Sim, elas possuem. Elas estudam, elas brincam, elas têm atividades a cumprir durante e ao longo do dia, entendem? Então, assim, mesmo nessa paisagem aqui, que mostra que as crianças estão brincando, elas também possuem responsabilidades, assim como vocês de estudar, essas mesmas crianças, na vida real, lógico, elas também vão ter esse papel de estudar, de auxiliar o papai, a mamãe, enfim. Ok? Outra coisa importante, essa imagem das crianças se divertindo, correndo, tomando banho, enfim. Como eu acabei de dizer, são crianças indígenas, certo? E qual é a importância de povos indígenas no nosso país? Bom, acredito que a grande maioria deve saber, ou pelo menos, se não tem tanto conhecimento assim, mas possui, de certa forma, já ouviu pelo menos dizer que ao longos anos atrás, o Brasil, quando ele foi descoberto pelos portugueses, aqui já existiam os povos indígenas. Então, assim, eles eram e são e continuam sendo, logicamente, os habitantes do Brasil. Eles eram os donos, digamos, dessa forma. Não é que os portugueses se tornaram donos. Na realidade, já existia uma população brasileira, que era a população indígena, e os portugueses, quando vieram para o Brasil, eles colonizaram. Não é isso? Não é assim que nós sabemos, até onde conhecemos um pouco da história? Pois é.
A importância da população indígena é imensa, porque a população indígena traz consigo o amor à natureza, ao solo, ao ar. Então, esse carinho é demonstrado de forma muito natural, sem que haja destruição, sem que haja maltrato de animais, porque na realidade, desde aquela época e ainda hoje, algumas civilizações procuram só consumir o que a natureza oferece. Diferente de nós, população, que digamos assim, dizemos que somos os brancos, né? Mas na realidade nós também temos sangue indígena correndo nas veias. A gente, diferentemente deles, a gente procura se apossar, se apoderar de terras da natureza por questões muitas vezes ou sempre questões financeiras, tá bom? Então assim, quando a gente fala na população indígena, a gente tem que ter um carinho muito especial e uma valorização também, porque nós somos frutos, nós somos descendentes desses povos indígenas, né? Que aqui estavam muito antes de eu, Lia, você e muitos outros agora chegarem, né? Até aí tudo bem. A população indígena possui uma cultura, possui cultura, possui modos e formas de agirem uns com os outros, de agirem com a própria natureza que está em volta deles. Então, assim, é tudo muito, muito puro, digamos, e muito belo de se ver. Por isso que nós temos que, como eu disse antes, repito novamente, a gente tem que valorizar, porque nós somos frutos dessa cultura, da alimentação, de algumas vestimentas, de alguns utensílios que a gente usa. Então, enfim, foi um crescimento e um desenvolvimento. Ainda hoje, há povos indígenas espalhados por muitos locais no Brasil, certo? Locais esses como o Amazonas, em especial, que é na floresta. Populações indígenas as quais a gente ainda não tem muito conhecimento, porque esses povos não permitem que o branco, que as pessoas que moram na cidade adentrem as suas aldeias. Então temos que ter muito respeito e muito carinho pela população indígena, certo? Até aí tudo bem. Outro tema que a gente precisa ter conhecimento, certo, gente? Outro tema que temos que ter conhecimento, que faz parte do conteúdo, é este aqui, ó. Modos de vida em diferentes lugares do Brasil. Ou melhor, o mesmo tema, perdão. Na realidade, ele está mostrando aqui para vocês o nosso país, Brasil, e algumas crianças, ó. Vejam na página, por favor, 24. Vocês vão observar que essas crianças estão espalhadas em algumas cidades, em algumas regiões do nosso Brasil, não é isso? Viram? Estão vendo aí? Estão acompanhando, tia? Ok? Quando a gente vira para a página 25, ó, página 25, nós vamos conhecer um pouquinho mais cada uma dessas crianças aqui, ó. Elas estão nos informando onde moram, como moram, o que atividade elas costumam fazer e etc. Por isso que eu vou falar um pouquinho delas, cada uma delas, para a gente poder entender melhor, certo? Essas crianças poderia ser você, poderia ser seu coleguinha, enfim. Assim como aqui, ó, essa menininha, a primeira menina, os cabelos cacheados, certo? O que é que diz aqui a respeito dela? Diz o seguinte: eu moro em uma comunidade quilombola. Quilombola, interessante. Será que comunidades quilombolas existem próximos aonde a gente mora, aqui perto em Bom Conselho? Existem sim.
Não é só em outras cidades não, existem próximos de nós. E a comunidade quilombola trata-se exatamente, como é que eu vou explicar? Comunidade quilombola, há muitos anos atrás, quando ainda existiam escravos, certo? Os negros tentavam fugir, ou melhor, e muitas vezes fugiam por N situações. E essas situações eram justamente porque eles eram escravizados, dormiam de todo jeito, não se alimentavam, eram chicoteados pelos seus donos daquela época. E com isso esses negros fugiam e se juntaram em um determinado local do Brasil, em uma determinada região do Brasil, formando uma comunidade. Comunidade essa que chama-se Comunidade Quilombola, que eram só negros, formados por negros e alguns índios que de repente acabavam fugindo e se debandando também. Mas na grande parte eram formados por negros e eram chamados de comunidade quilombola. Ou seja, ainda hoje, quando a gente vê aqui no livro, ainda são remanescentes de negros daquela época. Formam-se grupos, mas não que hoje eles estejam fugindo, isso não mais. Mas na época sim, eles formavam esses grupos para tentar se proteger, fugir dos seus donos, por diferentes razões aqui, que a gente já viu, principalmente do sofrimento por serem escravizados. E hoje, ainda nos dias de hoje, essas comunidades existem. O interessante dessas comunidades, quando a gente fala assim, comunidades, o interessante é que nessas comunidades, tudo que é criado, plantado, é dividido entre eles, certo? Ou seja, isso é meu, isso é seu. Não, eu tenho feijão, você tem o arroz, então vamos fazer uma troca do que você está precisando e do que eu estou precisando? Está entendendo? A comunidade quilombola é formada por pessoas assim, certo? E deixe-me ver outro detalhe interessante também, que dentro dessa comunidade não é que haja uma cultura, não é que haja uma cultura muito diferenciada, mas possui alguns costumes que, digamos assim, fogem dos nossos, né? Dos nossos que moramos na cidade, ok? Seguido a ele, nós temos o nosso amiguinho aqui, ó, o índio. Descendente, nossos descendentes. Na realidade, todos aqui fazem parte da nossa descendência. Os negros e os índios em especial, né? Porque foram os que foram formando a população brasileira na época da escravidão. Então, nós vamos ter aqui os índios, ou melhor, o índio, certo? Que, por sinal, logo nessa página, ele vai estar localizado no Amazonas, que é onde está a nossa floresta amazônica. O índio. O que é que se sabe sobre o índio? O que foi que eu falei logo a princípio, né? A questão deles já estarem presentes na vinda de Portugal para o Brasil e estarem presentes nas florestas. Você vai estar indo na floresta? Não. Existem em grande e maior quantidade nas florestas, porque essas terras pertencem a eles. Mas existem também, como em Palmeira dos Índios, tribos aqui bem pertinho de nós, aqui mesmo em Pernambuco, como a comunidade. Existem índios que não moram somente nas ocas, não é isso? Esses que estão mais próximos da cidade, eles não vão morar somente na oca feita de palha, porque nos dias atuais precisa-se trabalhar, estudar. Então muitos destes índios acabam saindo da sua aldeia para poder ter uma condição de vida melhor, para poder se sustentar. Eles acabam vindo para a cidade, arrumando emprego, estudando, se formando, entenderam? Seguido ao índio, nós temos essa linda menininha aqui, ó, a terceira, que ela vai morar em uma casa que eu acho que talvez poucos aqui, ou poucos não, eu diria, quase ninguém tem visto, ou melhor, nunca viu. Acredito eu que, pelo menos não eu. Gente, essa criança, ela está dizendo que é uma criança ribeirinha. Comunidade ribeirinha. Ela vive numa comunidade ribeirinha. Ribeira, a gente tem que lembrar que ribeira, beira.
está falando de beira. E nós estamos falando de rios. Exatamente. Esta criança vai morar numa localização às margens do rio. Isso pode ser, geralmente essas comunidades vão estar mais localizadas no Amazonas, mas não quer dizer que somente só lá vai poder existir. Dependendo de algum rio de grande extensão, que possa haver água suficiente para o consumo, provavelmente haverá também comunidades que moram ali, que pescam algum alimento, ou melhor, desculpem, peixes, que podem levar à venda para poder se manter e ganhar o seu sustento, tá bom? Essa casa que você vê da menininha, a ruivinha, ela é uma casa que chama-se Casa de Palafita. O nome é um pouquinho estranho, mas é isso mesmo. A casa dela é chamada Casa de Palafita. É feita em madeira e ela vai ficar justamente suspensa. Vocês observem, talvez nessa imagem não seja possível, mas quando a água baixa, a casa ela fica mais alta. E a intenção é que essa casa possa ficar realmente suspensa, para que quando houver uma enchente, para quando houver um aumento do volume da água, essa água acabe não entrando dentro da casa, ok? Então é casa de palafita. Temos essa outra mocinha aqui, com rabinho de cavalo, super linda. Essa mocinha ela já mora na grande cidade, nas capitais, como o caso do Recife, de São Paulo. No nosso caso não, porque nós moramos numa cidade do interior. Faz parte do estado de Pernambuco, mas é uma cidade do interior. Essa mocinha ela vai morar dentro de um aglomerado de vários outros prédios, distante de, vamos dizer, da escola. A gente sabe que tem coleguinhas que saem de casa para chegar na escola. Mas dependendo de onde essa mocinha for morar, se for numa capital, por exemplo, é quase impossível ela se deslocar a pé para ir para a escola. Ela vai precisar de um transporte, ônibus, papai ou alguém responsável levando essa mocinha, tá bem, gente? Fora que faz as atividades e logo depois vai brincar com as coleguinhas. Nós temos esse outro rapazinho, esse rapazinho aqui, ó, o último, esse ruivinho. Olha que nome estranho, eu pelo menos achei. Eu sou Caiçara, diferente, né, de a gente ouvir, sou Caiçara, mas é isso mesmo. Esse rapazinho, Caiçara, por que Caiçara? Veja bem, Caiçara porque mora no litoral. No litoral, próximo ao mar. E se ele mora próximo ao mar, provavelmente a família vai precisar fazer atividades de pescaria, chegar lá em alto mar, pescar, trazer esses peixes para poder ser comercializado na feira que há por perto. Então temos aqui um rapazinho que ele é caiçara, certo? A primeira mocinha da comunidade quilombola, o nosso índio, que é da comunidade indígena, temos da comunidade ribeirinha, a nossa ruiva, temos a outra branquinha com rabo de cavalo, que vai estar na capital, que vai morar talvez num bairro, no centro da cidade ou algo assim. E por último temos o nosso ruivo, que ele é um caiçara, mora próximo ao mar. E se ele mora próximo ao mar, as atividades que eu falei vão estar relacionadas a essa pescaria, para poder ser uma fonte de economia para sua família. Fechou? Então, meus lindos, por enquanto as informações são essas, tá certo? Tia vai passar atividade? Vai. E essa atividade eu vou fazer como uma atividade avaliativa, tá bem? Precisamos de notas, já que a gente está um pouquinho atrasado nas aulas. E provavelmente eu vou colocar como 2 pontinhos, valendo 2 pontos, tá bem? Tia vai explicar melhor por via WhatsApp a atividade, como vocês deveriam fazer. E por enquanto é só. Um beijo no coração de todos, de todos, de todos. Fiquem com Deus e se cuidem. Tchauzinho!